Eu sou do interior de Minas Gerais e no início da minha vida adulta morava a cerca de 30 minutos de Belo Horizonte. Tinha uma namorada há 2 anos, mas havíamos terminado recentemente. Era um período estranho para mim, daqueles em que você se sente perdido, tentando encontrar algum significado nas coisas, mesmo sem perceber. Minha avó sempre foi extremamente religiosa e frequentava a missa todos os domingos sem falta. Depois que meu avô faleceu, comecei a acompanhá-la, tanto para apoiá-la, quanto porque sentia que eu mesmo precisava de algum tipo de direcionamento. Meu avô era um homem respeitado na comunidade, um veterano condecorado, e sua partida deixou um enorme vazio na vida dela. Apesar da dor, sua fé permaneceu inabalável. Ela dizia que sabia que ele estava junto de Deus agora, e eu podia ver o conforto que essa crença lhe proporcionava. Eu sempre admirei esse tipo de fé, aquela que traz uma paz genuína, algo que muitos passam a vida inteira buscando sem nunca encontrar. Em um desses domingos, depois da missa, conheci uma garota. Tudo o que aconteceu, a partir desse momento, parece um sonho febril. Eu nunca a tinha visto antes, o que era incomum, pois a comunidade da igreja era muito unida. Ela se destacava com seus cabelos pretos cacheados e olhos castanho escuros. Esperei o culto terminar e me aproximei. Parte de mim foi apenas atraída por sua presença, mas também havia uma curiosidade sobre alguém novo ali, especialmente alguém da minha idade. Conversamos e a conexão foi instantânea. Seu nome era Isabela e ela tinha um charme misterioso, uma aura silenciosa, mas intrigante. Tentei perguntar mais sobre sua família e sua vida antes de se mudar para lá, mas ela respondia com brincadeiras e dizia que eu teria que levá-la para sair se quisesse saber mais. Depois de um pouco de insistência, ela mencionou que sua família havia se mudado recentemente para a região, pois ela ingressara em uma faculdade próxima. Isso explicava por que eu nunca a tinha visto antes. Nos dias seguintes, trocamos mensagens com frequência e adicionamos um ao outro nas redes sociais. Achei estranho que ela tivesse tão poucos seguidores, mas na verdade preferia assim. Nossas conversas se aprofundaram e ela começou a se abrir sobre sua vida. O padrasto era um homem violento e alcoólatra que frequentemente a maltratava, assim como sua mãe. Seu pai biológico era ainda pior. Ela não quis entrar em detalhes, mas mencionou que tiveram que se mudar para fugir dele. Transferiu-se de faculdade, deixando para trás tudo o que conhecia. Não quis forçá-la a falar mais sobre isso. Apenas fiquei feliz que ela confiava em mim o suficiente para compartilhar um pouco da sua história. No domingo seguinte, ela estava novamente na igreja. Tomei isso como um sinal e a convidei para sair. Ela aceitou sem hesitar. Marcamos um encontro para alguns dias depois. Passei a semana inteira ansioso, pensando nela. Quando a noite finalmente chegou, optei por um programa simples. Fomos ao cinema e depois jantamos em um restaurante tranquilo. A conversa fluía naturalmente e eu sentia que havia algo muito especial nela. Depois do jantar, sugeri que fôssemos dar uma volta de carro para conversarmos sem o barulho do restaurante. Pegamos uma estrada que, apesar de tecnicamente ser uma rodovia, mais parecia uma estradinha de interior, cercada por árvores dos 2 lados. A noite estava tranquila e tudo parecia perfeito, mas coisas assim podem mudar em um instante. De repente, ela começou a falar em um idioma que eu não reconheci. Suas palavras eram rápidas e murmuradas, soando como latim ou algo semelhante. No início, achei que ela estivesse brincando, mas então percebi que seus olhos estavam revirados, mostrando apenas o branco. Meu coração disparou e quase perdi o controle do carro. Consegui me recompor e estacionei no acostamento sem saber o que fazer. Eu estava apavorado.
Tentei chamá-la, mas ela continuava murmurando em transe, a cabeça tremendo levemente. Peguei o celular e disquei para uma ambulância, sem nem saber direito o que dizer. Enquanto esperava, fiquei observando-a, sem coragem de tocá-la. E então, do nada, tudo parou. Ela virou a cabeça devagar, olhou nos meus olhos e piscou. Seus olhos haviam voltado ao normal. Mas o olhar que ela me deu foi aterrador. Nunca esquecerei aquela expressão. Antes que eu pudesse reagir, ela abriu a porta do carro e saiu correndo na escuridão da floresta. Literalmente desapareceu entre as árvores. Fiquei estagnado, sem saber o que fazer. Minha mente girava e minhas mãos ainda tremiam quando a polícia e os paramédicos chegaram. Contei a eles tudo o que aconteceu, mesmo sabendo que soava insano. Eles anotaram meu depoimento e garantiram que fariam o possível para encontrá-la. Mas Isabela nunca mais apareceu, nunca mais a vi na igreja. Seu perfil nas redes sociais foi apagado e meu número bloqueado. Pedi para um amigo tentar entrar em contato com ela, mas parecia que seu telefone simplesmente não existia mais. Perguntei aos frequentadores da igreja se conheciam alguém com aquele nome, mas todos disseram que nunca a viram por lá. Não sei o que aconteceu com ela e talvez nunca saiba. Hoje nem moro mais na mesma cidade e as memórias daquele lugar ficaram turvas, mas nunca esquecerei aquela noite e o olhar que ela me deu antes de desaparecer. Meu carro, um velho Santana em seus últimos dias, estava cheio de problemas. Os freios eram inconsistentes, o motor falhava e os limpadores de para-brisa simplesmente não funcionavam. Mesmo assim, eu ainda o dirigia, pois meus pais esperavam que ele quebrasse de vez para comprar outro. Certa vez, voltando de uma viagem ao interior de São Paulo para visitar um amigo, fui pego por uma tempestade forte. Os limpadores não funcionavam e eu fui obrigado a parar no acostamento, longe da rodovia, para evitar um acidente. O local era isolado, sem qualquer outro carro por perto. O tempo passava e a chuva não diminuía. De repente, uma sensação estranha me tomou. Algo não estava certo. Senti um impulso inexplicável de sair do carro, mas permaneci ali, observando a paisagem vazia pela janela. O sol se punha e logo a escuridão tomou conta do lugar. Foi quando vi flashes de luz na distância. Não era relâmpago, mas lanternas se movendo pelo campo, saltando e girando de maneira errática. O pânico tomou conta de mim quando percebi que estavam vindo em direção ao meu carro. 3 figuras se aproximavam, examinando o veículo como se procurassem algo. Um dos desconhecidos disparou um tiro para o alto. Pulei de susto e saí correndo, me escondendo atrás de uma rocha próxima. A chuva ajudava a encobrir minha presença, mas meu coração batia acelerado. Aguardei por minutos intermináveis, observando as figuras ao redor do carro. Então, sem aviso, as luzes desapareceram. O medo congelou meu corpo. Onde eles estavam? Segundos depois, os flashes voltaram, como se me provocassem. Peguei meu telefone com as mãos trêmulas e disquei para a polícia. Murmurei o que acontecia, tentando me manter calmo. Quando finalmente vi as luzes da viatura surgindo no horizonte, os 3 vultos se viraram e sumiram na escuridão. O policial chegou e me ouviu com atenção, mas não pareceu surpreso. Ele esperou a tempestade passar e me deixou seguir viagem. Até hoje, não sei quem eram aquelas pessoas ou o que queriam. Só sei que nunca mais viajei sozinho de carro depois daquela noite. Meu nome é Mariana e essa é a experiência mais estranha que já vivi. Minha amiga Camila e eu estávamos dirigindo de Salvador para Belo Horizonte depois de visitarmos alguns amigos. A viagem deveria ser divertida, com música, lanches e muitas conversas.
Em retrospecto, talvez tínhamos deitado mais uma noite na casa dos nossos amigos, mas queríamos chegar logo em casa. Dirigimos durante a noite e, ao amanhecer, comecei a sentir dores nas costas de tanto tempo na mesma posição. Falei para Camila que devíamos parar para abastecer, alongar um pouco e comer alguma coisa. Depois de algumas saídas, finalmente, encontramos uma cidade que parecia ser um ponto turístico, com placas indicando atrações e promessas de comércio local. No entanto, ao entrarmos, sentimos algo estranho. As ruas estavam vazias, os prédios pareciam antigos e descuidados. Era o tipo de lugar que você sente que tem algo errado, mesmo sem saber exatamente o que. Paramos em uma loja de conveniência no centro da cidade para pegar algo para beber. A funcionária atrás do balcão era uma mulher de uns 30 anos, cabelo castanho escuro e um semblante indiferente. Paguei minha bebida e saímos. Camila queria outra opção, então atravessamos a rua e entramos em outra loja semelhante. Assim que entrei, senti um arrepio subir pela espinha. A funcionária era idêntica à da outra loja. Mesmo rosto, mesma altura, até os mesmos suspensórios. Perguntei se ela tinha uma irmã gêmea, mas ela respondeu friamente que era filha única. Saí da loja com pressa, arrastando Camila comigo. Expliquei o que vi, mas Camila não se lembrava do rosto da primeira funcionária e achou que eu estava cansada. Decidi provar minha teoria e corremos de volta à primeira loja. Mas ao chegar lá, a funcionária era completamente diferente. Uma mulher loira de meia-idade que nada tinha a ver com quem atendeu antes. Comecei a duvidar de mim mesma, mas não tive escolha a não ser deixar para lá. Seguimos para um posto de gasolina vazio para abastecer. Camila ainda procurava sua bebida sem sucesso. Pagamos e saímos rapidamente. Mas, ao chegarmos ao carro, algo estava errado. O posto, que estava completamente deserto minutos antes, agora estava lotado. Carros ocupavam todas as bombas e pessoas se moviam por todo lado. O pior era que todos pareciam estar nos observando. Saímos dali o mais rápido possível, ignorando qualquer vontade de comer. Na estrada, ficamos em silêncio, tentando processar o que aconteceu. Depois de alguns minutos, um carro passou por nós. Um Fiat Uno com um para-brisa trincado e a lateral toda arranhada. Reparei porque era bem chamativo. Cerca de 10 minutos depois, o mesmo carro passou novamente. Era impossível. Estávamos na mesma rodovia e não havia como ele ter nos ultrapassado novamente. Camila entrou em pânico e mandou eu acelerar. Verifiquei o GPS e percebi que 1 hora havia passado desde que saímos do posto, mas parecia que haviam sido apenas alguns minutos. Quando finalmente voltamos à rodovia principal, o pavor diminuiu. Até hoje, não conseguimos explicar o que aconteceu naquela cidade estranha. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal para ver mais vídeos intrigantes como este. E se tiver alguma história de arrepiar, envie pra gente. Até logo!